Começamos agora mais um programa Contra Capa, que é esse nosso encontro semanal, que eu sempre digo na abertura aqui do nosso programa, que é esse encontro para trazer escritoras, escritores mineiros ou que tem uma forte ligação com Minas Gerais, para a gente poder falar sobre arte, literatura, sobre curiosidades, sobre a vida, e aí a gente vai explorando os temas que esses autores têm pesquisado, estão escrevendo e por aí vai. Meu nome é Tio Flávio e hoje conduzo com vocês essa entrevista com a Fernanda. A Fernanda que esteve em Belo Horizonte, ainda está, a gente está gravando em Belo Horizonte, para poder lançar o seu primeiro livro, né? E que agora vai conversar com a gente sobre esse livro e sobre algumas coisas mais. Então, Fernanda, seja bem-vinda, esse espaço aqui também é seu. Obrigada muito, Tio Flávio, por ter conseguido essa conversa para a gente. Pela receptividade de vocês todos aqui. Obrigada para quem está vendo, para quem está ouvindo. Estou bem feliz de estar aqui. Ah, que bom. Mas antes da gente começar, Fernanda, eu vou falar para as pessoas onde elas podem nos assistir, nos ouvir. As pessoas podem nos acompanhar no portal do jornal Hoje em Dia. Então, toda quinta-feira, 19 horas, tem o lançamento de um novo programa lá no portal. Mas, se você não conseguir assistir lá no portal, tem também todas as entrevistas no YouTube, Jornal Hoje em Dia BH. Nós vamos ao ar também toda quinta-feira, 19 horas, no canal 12 TV Promove, que é no canal 12 da Claro TV. E também na rádio web Hoje em Dia. Mas não para por aí. A gente é ouvido e manda um abraço para quem nos ouve na rádio Alvorada FM Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, a Fernanda Teixeira Ribeiro nasceu em Uberaba, Minas Gerais. Já falei com ela que eu adoro a cidade e não é só por causa do Chico Xavier, não, é para além disso. É doutora em neurociências, atua como jornalista e editora científica. Cantagalo é o seu livro de estreia. Venceu o prêmio, já no livro de estreia, venceu o prêmio de revelação literária na UCLA CM Lisboa. Ela vive em São Paulo hoje, nós conseguimos agendar aqui com ela, justamente pela visita que ela está fazendo a Belo Horizonte, e para nós foi uma alegria muito grande. Fernanda, vamos começar aqui explorando um pouquinho o seu currículo. Você é jornalista de formação? Sou. Você nasceu em Uberaba? Nasci em Uberaba. Cresceu lá? Eu cresci em São Gotardo, que é ali no Alto Paranaíba. Uhum. Eu morei em São Gotardo até os 10 anos de idade. Aí voltei com a minha família para Uberaba e vivi lá até os 18. E aí eu fui para São Paulo para estudar, para fazer a faculdade. Sua família está onde hoje? Meus pais moram em Uberaba. Eu falo que a minha família está espalhada. Está em São Gotardo, está aqui em Belo Horizonte. Então você tem um pouquinho em cada lado aí, né? E você foi a única que foi da família para São Paulo? Eu sou a única pessoa da família em São Paulo. Eu acho que eu devo ter rompido aí um ciclo de muitas gerações. Aí você fez o jornalismo em Minas ou lá já? Lá em São Paulo. Você foi com 18, né? Eu fiz lá na USP e fui ficando. Aí você fez um mestrado na área de neurociência? Foi. Aí eu comecei primeiro a trabalhar com jornalismo científico. Uhum. Eu sempre gostei dessa área de ciência. Eu cheguei a pensar em fazer medicina quando eu era muito jovem, mas sempre tive essa coisa da língua, da escrita e fui para o jornalismo. E aí eu gostava bastante de jornalismo de ciência, comecei a trabalhar, na época tinha a Mente Cérebro, que era aquela revista de ciência do Grupo Scientific American aqui no Brasil, e aí foi surgindo esse interesse. Eu comecei a fazer, assim, pós-graduação, sem ser estrito sensu ainda, até que surgiu um momento que eu falei, não, eu vou para esse caminho da pesquisa. E eu não precisei ter essa formação de biológicas da graduação, e isso foi aceito no campo da pesquisa, e eu fiz o mestrado e o doutorado nessa área de neurociências. Que legal, é uma área que cresce cada vez mais, né? Hoje os divulgadores científicos, eles têm conquistado espaço. Eu acho que ainda precisa conquistar mais, a gente ainda tem... com todo respeito a todo mundo, mas todo mundo sabe disso, muita influência que não ajuda em nada e muitos influenciadores que são de fato pessoas que levam conhecimento e que é extremamente importante, né? Eu brinco hoje nas palestras falando que a gente precisa muito de psicólogos e de historiadores. Psicólogos para a gente poder tentar nos entender, ajudar a nos entender, e historiadores para a gente não se esquecer ou esquecer de onde a gente veio.
E a ciência faz justamente esse papel, né? Porque você tem um método intuitivo lá e você tem um método científico, que tem todo o processo. Mas para você, jornalista, foi muito difícil essa... Ou você é curiosa demais? Eu acho que eu sou super curiosa. Eu sempre gostei de ler muita coisa diferente, de fazer essas conexões entre áreas de conhecimento. Então, assim, talvez para o mestrado, eu acho que isso foi bom, foi entrar nisso do método mesmo. Entender que as coisas têm método, que quando tem um projeto você tem um caminho ali para estudar, para chegar no resultado, para analisar esse resultado. E aí foi um caminho bem interessante, que eu acho assim que para quem a gente tem isso de pensar, a pessoa é de humanas ou de biológicas ou de exatas. Fica só naquilo, né? E, gente, é uma coisa, o conhecimento é muito amplo e se a gente for olhar, se conecta, né? Com certeza. Tudo tem conexão. Então, eu acho que trazer esse conhecimento de humanas foi muito bom para ter essa abertura e entrar também nessa área de biológicas, do método, de que tem um caminho para se seguir até chegar no resultado. Então, eu acho que foi uma experiência bem rica, foi bem legal. No mestrado e no doutorado, você explorou o quê? Você pesquisou o quê? Minha pesquisa foi especificamente sistema endocannabinoide, que é popularmente conhecido como o sistema que processa cannabis, que é a folha da maconha. Mas ele é o sistema de recompensa cerebral, que é o que move uma pessoa a ir atrás de um estímulo, tipo droga, tipo comida, tipo sexo, é o sistema de recompensa. E foi a minha área de estudo, que eu sempre gostei assim de comportamento humano. E meu mestrado, doutorado foi com rato, modelo animal mesmo. Então, era injetada a substância nele, né? E aí ele tinha esse sistema endocannabinoide bloqueado e eu estudava os efeitos disso. Olha que interessante. E hoje você trabalha com divulgação da ciência. Eu fui editora da Scientific American, da revista aqui, bastante tempo, e hoje eu estou nessa área de divulgação científica mesmo. Eu trabalho na revista Stanford Review, que ela tem a versão dela em português, então é isso de levar o que está sendo produzido, às vezes, em pesquisa e desenvolvimento, numa linguagem ali mais simples. Que legal, gente. Isso aí mais é extremamente necessário. A palavra, e simples no bom sentido da palavra também, né? Porque a gente precisa, de fato, que a ciência não se afaste das pessoas, né? Que as pessoas tenham acesso ao que a ciência está falando. E a gente tem tanta descoberta, tem tantas coisas. Um dia desse eu escrevi aqui no Hoje em Dia sobre o tanto de pesquisadores que nós temos em Minas Gerais que tem assento em diversas academias, mundo afora, França, na Espanha, e que muitas vezes aqui a gente não os conhece, né? E nem os valoriza como deveria. A gente deveria valorizar mais a ciência e mais os cientistas, porque os ganhos que nós temos como sociedade vêm daí, né? E não vem de quem fica falando blá 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 na internet. Tanto que o Brasil tem uma tradição muito forte de exportar cientista. Porque a pessoa chega um momento que ela não vai ter no campo aqui, né? Porque as universidades são restritas, tem poucos concursos públicos para se tornar um professor universitário, então tem essa evasão de cérebros, né? Existe esse problema. Era algo que politicamente tinha que ter. A gente tinha que ter mais essa possibilidade de manter as pessoas aqui. Mas eu fui vendo nas universidades federais, também nas particulares, o tanto de gente que tem os seus estudos reconhecidos e que são reconhecidas às vezes naquela área dela, mas que a área dela afeta todos nós, né? Então olha como que a ciência é fantástica. E a gente passa por momentos em que a ciência é colocada à prova, né? As pessoas ficam duvidando da ciência e a gente precisa cada vez mais que ela seja dita, para que as pessoas possam, né, confirmar esses assuntos. Mas como que você sai da ciência porque a ciência tem a literatura que é muito técnica, né? Como que você sai da ciência para um livro, um romance, e no primeiro romance você já ganha um prêmio de tamanho significado lá em Lisboa? Foi assim, eu falo que a literatura sempre esteve ali na minha vida, né? Que eu gosto da ciência, mas eu acho que o escrever sempre esteve ali como isso da vocação, né? Eu adoro pesquisar, gosto do meu trabalho, mas parece que a literatura é algo ali, essa coisa de um chamado, assim mesmo. E eu comecei a estudar informalmente literatura.
Eu fiz um curso livre para escritores que é oferecido gratuito lá em São Paulo, na Casa das Rosas, e nisso aquela começou... Casa das Rosas é maravilhosa, linda, ali já né? inspira, né? Ali já inspira, E era na algo bem Paulista. legal, era uma iniciativa, assim, financiado por dinheiro público mesmo, de pegar escritores do Brasil todo. Que legal. Que quisessem desenvolver algum projeto, e eles faziam um processo seletivo. Eu entrei e nisso começou a vir essa ideia de se escrever um romance. E eu sempre gostei dos temas do meu estado. Acho que a gente fica longe, você cria esse distanciamento, né? E tem essa vontade de falar sobre isso, escrever sobre isso. E mesmo assim que eu falo a relação com a ciência, que é uma forma, eu acho que também de explorar comportamento humano, de se conhecer, de conhecer como a sociedade funciona. E aí eu acho que a literatura tem esse diálogo muito forte com a ciência nesse sentido. E eu acho que outro também, assim, de você começa um projeto, você não sabe muito onde vai dar, e aí você vai seguindo ali, procurando os caminhos. E nisso eu fui desenvolvendo esse romance, teve a pandemia, e isso acabou... de certa forma, favorecendo uma reclusão que eu acho que eu precisava para escrever o romance. O mundo caindo fora, a gente tenta também se estruturar, né, de alguma maneira. E, bem, fiz o romance e pensei, o que eu faço com ele agora, né? Você começou a fazer, então, durante ou antes um pouquinho da pandemia? Eu comecei a pensar nele em 2019, 2020, quando teve o lockdown. Eu comecei a trabalhar nele, por volta de começo de 2023 ele estava pronto, mas mesmo assim eu reescrevi ele muito. E esse processo, né, a gente escreve e volta, escreve e volta. Toda vez que a gente lê, a gente fala, por que eu deixei isso aqui, né? Por que não aprofundei nisso? Nossa, e olhar e pensar, eu mudaria essa palavra, a gente tem essas coisas, né? E aí eu terminei ele e pensei, bem, o que eu faço agora? Porque eu trabalho no mercado jornalístico, de livro é outra coisa, né? São coisas separadas. E fiquei nisso, né? De ver um destino para o livro. Eu cheguei a enviar para chamadas de original, de editoras menores, nunca rolava. E aí tinha os concursos. Eu tentei alguns concursos no Brasil, concursos para originais. E aí mandei para esse de Portugal. Mandei bem sem expectativa, assim, não achei que fosse passar justo nesse. E aí me ligaram um dia de Portugal, falando, olha, seu livro foi selecionado. E foi maravilhoso, né? Aí ele foi editado lá primeiro, foi lançado lá em Portugal, depois em Cabo Verde. E aí, nisso, a editora, todavia, teve interesse de lançar ele aqui no Brasil. Então agora nós já vamos mostrá-lo. Que a gente está falando dele, né? É justamente esse livro Cantagalo, e que eu queria que você falasse para a gente do que ele se trata, do que você trata nesse livro. Antes de falar, a editora é Todavia, a capa é do capista deles mesmo, né? É uma capista chamada Violaine Cadinot. Que é lindo, ficou linda a capa. O livro ficou muito bem feito, está muito bem editado também. Mas do que se trata o Cantagalo? Ele é uma história, ele se passa na transição do século XIX para o século XX, que sempre foi um período que me interessou muito, porque eu acho que ele conversa com os dias de hoje, que muita coisa acontecia. Era começo de república, era aquele período do pós-abolição, a ciência estava mudando muito, estavam começando as teorias de Darwin, a popularização das teorias genéticas de Mendel, a psicanálise na Europa, e aí eu queria pegar algo que tivesse essa efervescência cultural e fazer uma ficção em cima disso. Então ele trata de um casamento arranjado entre uma herdeira de uma fazenda de café e um primo bastardo dela, que é filho de uma ex-escravizada. E se desenvolve um conflito geracional das filhas, essa descendência, filha de mãe branca, filha de pai negro, naquele contexto de Minas Gerais daquela época. Pois é, você fez então em Minas Gerais, né? Ele é ambientado numa cidade fictícia chamada Capelinha do Chumbo, que é uma cidade que existe, apesar do nome, eu achei o nome muito curioso, ela não existe mais, hoje em dia tem outro nome, é chamado Major Porto. Mas eu lia documentos antigos e vi esse nome, achei muito interessante. E aí tem essa cidade, mas Cantagalo é uma fazenda de café nessa região ali, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro. Tá, que é existente mesmo, né? A cidade é fictícia com base numa cidade que existiu naquela região. Tá, antes da gente avançar na história, como é que é esse processo de pesquisa para poder então trazer tudo isso?
Porque você já tem ali da ciência, Darwin e outras coisas mais, mas aí você tem que fazer toda uma pesquisa para saber como é que estava ambientado essas histórias, né? Que algo que sempre me chamou muita atenção, e é algo muito até específico de Minas Gerais, que é os chamados casamentos de branqueamento, que geralmente, às vezes, homens negros procuravam, era uma coisa da época, né? Se casar com uma pessoa branca por questão de status social, e que é algo resultante do racismo da sociedade que a gente vive. E nisso foi muito comum em Minas Gerais, que teve o ciclo do ouro. E esse tema dos casamentos de branqueamento sempre me interessaram. Isso aconteceu no Brasil inteiro. E nisso tinha uma política de governo, né? Que era uma política de eugenizar a população, de tornar a população mais branca. O incentivo da imigração europeia teve a ver com isso também, de trazer europeus para trabalhar. Era um projeto de branqueamento da população. E isso sempre me chamou a atenção, essa história oculta, né, do Brasil, que é uma história que a gente não vê nos livros, é uma história que hoje ela é mais falada pela voz mesmo do movimento negro e tal, e sempre me chamou a atenção. E aí veio também de uma pesquisa, de começar a pesquisar por vias assim, ler outros autores que saem dessa coisa muito comum, e para poder escrever essa história. Então eu também estudei a época, estudei isso do início ali do ciclo do café em Minas Gerais. Tem Ouro Preto e Mariana, estão aí na história também, porque foi quando a capital virou Belo Horizonte, foi em 1897. Aí eu quis trazer esse momento para a história também. Então teve uma pesquisa histórica bem profunda, né? Porque para você escrever tem que saber qual é o contexto que estava ali naquela época, e para retratar isso de maneira bem fiel, né? Porque é uma ficção com base em história. Sim. Né? E aí como é que é? Então tem essa mulher que se casa... Sim, ela é uma herdeira de uma fazenda de café. E ela está numa situação ali que ela aparece grávida, e o pai acaba casando ela com esse primo. Esse primo faz um negócio ali, ele tem dinheiro e ele casa porque ele quer casar ali com, vamos dizer assim, a linhagem ali da família dele, que é aquela linhagem totalmente branca, e aí tem esse casamento. E ele aí, aceita essa mulher grávida. Eu vou te perguntando o que não puder falar, você não fala, tá? Ela tá, mas eu acho que é até interessante, ela tá grávida do próprio pai. Eu trago esses temas também, né? do abuso familiar, e que eu acho que é algo ali muito também dos dias de hoje também, mas também é da época, de como as relações de abuso vão se dando dentro de casa. E ele acaba casando ela com esse primo. E esse primo está interessado ali no nome familiar, na fazenda, acabam se casando, e ela cria uma descendência com ele. Nossa, é interessante trabalhar isso. Agora, como que você, nessas pesquisas, a gente fala dessa questão dessa eugenia, desse pensamento de fazer com que o mundo seja, como pensava Hitler, né? Deixar um mundo sem outras pessoas, sem diversidade. Isso aí, se tivesse sido feito de uma maneira mais forte, teria acontecido de fato, né? Se não tivesse tido alguma coisa no meio do caminho aí, a gente teria, naquela época, conseguido fazer isso. Isso chegou, acho que, a ser documentado como um projeto de Estado. Pois olha só. Isso do embranquecimento da população. De acabar com uma cultura, de acabar com uma história, de acabar com gente. E é algo que, se a gente for pensar, foi sendo feito algo isso assim, de o tempo inteiro diminuir tudo que é relacionado à cultura africana. Existe isso muito forte. Eu acho que o Brasil, assim, nos termos de poder de política, sempre mirou uma coisa lá da Europa, assim, sendo que aqui é tudo completamente diferente, né? E eu acho que esse processo da abolição, o que me interessa, assim, que teve esse 13 de maio a abolição, mas nunca houve, né? Não teve uma política pública, não teve nada. Tem uma autora que eu acho muito interessante, que é a Helena Morley, que você deve conhecer, que é uma mineira de Diamantina. Ela foi uma autora do século XIX e ela escrevia diários. Ela usa até um pseudônimo, que é Helena Morley, o nome dela é Alice Brant. E
e conta como que era esse período ali, porque é lá para 1900, e ela conta assim, teve a abolição, a população escravizada simplesmente ficou onde estava, trabalhando, fazendo, não teve política pública, não teve nada, e continuou esse preconceito extremo, tudo. E pior, né? Eu vi aquele filme A Sétima Emenda, que tem várias entrevistas, Angela Davis e outras pessoas mais, em que quando houve a abolição da escravatura nos Estados Unidos, eles perderam uma força de trabalho muito grande, né? E aí eles tinham que fazer alguma coisa com aquelas pessoas. E aí eles vieram e criaram a criminalização. Então tinha a própria literatura, a própria cinema mostrava lá cenas de homem negro correndo atrás de mulheres brancas, e isso no imaginário das pessoas já foi se criando a cultura de quem é o bom, de quem é o ruim, né? E aí a gente tem toda uma herança que tem que ser desfeita, né? Para que a gente possa tentar entender a história e a história nos fazer até nos mostrar onde nós erramos, para que a gente possa caminhar, né? Sim. Porque realmente é muito complicado. E tudo isso aqui que a gente está falando agora entra um pouco, ou em uma certa parte, na sua história. Sim. Que ela vem assim, se eu fosse resumir ela assim, uma linha seria sobre um casamento arranjado, em comum ali no começo do século XX, entre uma herdeira de uma fazenda de café e o filho de uma ex-escravizada. E aí seria sobre como vai se desdobrando a descendência deles. Legal. Assim, Me conta uma coisa, e depois desse livro, quais são as ideias? Olha, eu tô trabalhando já em outro, que ele mantém alguns personagens desse, ele avança uns 50 anos na história, que aí já vem para outro período que me interessa, que é da ditadura no Brasil, especificamente eu criei em Minas Gerais também. Como se desdobrou aqui já. Olha, e que é legal. algo muito impressionante, né? Porque a gente é acostumado a falar, quando fala em ditadura, ou ler, ou tudo, né? Tem muita coisa produzida sobre ditadura, só que não é um material muito popularizado, né? Principalmente em literatura. Tem muitos livros, mas eu acho que a maioria das pessoas não lê muitos livros sobre ditadura, assim. E a gente é acostumado a ouvir no eixo Rio-São Paulo, né? As histórias, mas Minas Gerais foi ali muito importante, foi um epicentro. As pessoas às vezes nem sabem que tem, né? Eu fui visitar recentemente aquele DOICAD lá na Avenida Afonso Pena, que é a antiga delegacia de repressão, né? E agora ela está ocupada por grupos sociais, e aí eu fui visitar os espaços onde eram levados os presos políticos, e nas próprias paredes ali tem a história, até mesmo em Ipatinga teve crimes relacionados à tortura, que a gente desconhece. E que se há uma literatura, por exemplo, você está falando que tem alguma coisa escrita, eu não tenho esse acesso assim, eu não tenho fácil nas mãos. E eu acho que essa escrita sobre um caso desses é extremamente importante para poder lembrar como que nós, Estado, participamos disso. Sim. Né? E assim, é na ficção, mas a gente acaba estudando, tentando beber bastante da realidade. E teve, inclusive, nas cidades menores, assim, de Minas, do Brasil todo, tinha perseguição, as pessoas eram trazidas para cá. Teve o DOICOD aqui de BH, onde muita gente foi presa, onde muita gente morreu. Tem histórias muito trágicas aqui. E tem sobreviventes ainda, né? Que ainda podem contar essa história para que até te ajude, né, a escrever essa história, porque acaba sendo ficção, mas é uma ficção com base em algo que aconteceu e que nos faz, de fato, entender onde a gente não pode errar de novo. Eu brinco que eu tive falo que eu tive na Alemanha e eu fui em Berlim. E você já chegou aí em Berlim? Não conheço a Alemanha. Tem uma praça lá que ela tem uns túmulos feitos de concreto. E aí é uma praça, eu não vou saber falar em alemão, mas é uma praça dedicada a um memorial judeu. E aí você vai passando por ela entre essas, como se fosse um cemitério de fato, e entre esses túmulos tem lugares que a estradinha, né, que o caminho ele abaixa e ele sobe. Então quando você está aqui no alto, entrando na praça, você está vendo tudo, a praça toda. E você vai caminhando sem querer, sem notar, você está sendo enterrado. E aí dá uma sensação muito ruim, porque de repente você fica no meio de paredes. E aí você fala, poxa, olha que sensação
de estar sem liberdade, de estar sendo pisoteado mesmo. E aí eu perguntei para a pessoa que me conduzia por que o Muro de Berlim ainda foi mantido, né, um pedaço. E olha que recente teve uma empresa de construção que tentou derrubar um pedaço para poder fazer um empreendimento. E aí olha como que a história é interessante. As pessoas foram para a rua para impedir a derrubada do muro. Então, em um momento, as pessoas foram para a rua para derrubar, né? E agora o significado que ele tem, lembrança. Que a gente lembre aquilo que a gente fez, né? Eu acho que o seu livro, né, o próximo que você está elaborando, ele tem essa função, mas esse também tem essa função, né? E como é que foi a recepção dele? Olha, está sendo bem interessante a recepção. Você lançou em Belo Horizonte recente, em junho, não, em final de maio. Em Belo Horizonte em maio e ele foi lançado em São Paulo em março. Sei. E está sendo uma recepção interessante. Tanto eu acho assim, de crítica em mídia, recebi algumas críticas, aqui em Belo Horizonte teve até o próprio Pensar, dedicou um espaço muito legal ao livro. Pensar no Estado de Minas, o Pensar do Estado de Minas teve uma matéria sobre o livro, teve uma crítica que eu achei muito interessante, escrita pela professora da Federal de Fluminense, Stefânia Chiarelli, e eu falo assim, teve essa recepção que eu digo oficial de crítica, mas a que é muito legal é a de leitor. Isso. Todo dia alguém me procura no Instagram para falar que está lendo o livro, que gosta, que muita gente pensa que é a história da própria família, pensa assim, relaciona com a história da própria família. Porque eu acho que são histórias que é da família de todo mundo, talvez, assim, não dos brasileiros, mas especificamente de Minas Gerais. Essa história de famílias, e tem os bastardos da família, e tem aquela coisa sempre do quarto da empregada, que às vezes é alguém da própria família, mas assim, é o filho do branco, antigamente com escravizado, e foi ficando ali, aquela situação. E que seria algo ali que a gente traz isso, né? Seria algo como isso, de ficar recuperando essas histórias, assim, é algo que me interessa. Eu morei num apartamento, num edifício solar, que fica no centro de Belo Horizonte, em frente à escola de Direito. E lá tinha quarto, dependência de empregada, né? E aí hoje, lógico, mudou-se muita coisa, mas as casas eles já tinham isso, um espaço onde as pessoas que trabalhavam dormiam para poder trabalhar mais, né? Para poder ficar lá dando atenção full time às pessoas e que era culturalmente aceito, né? Então, assim, a gente vai evoluindo muito, temos muito para evoluir como humanidade, mas a gente vai evoluindo. E eu acho que a literatura tem um papel muito forte, né? Acho, não tenho certeza, nessa questão de criar novas trilhas no nosso cérebro, né? Eu acho que de reflexão, de transformação. Eu acho que a literatura ela pode ser ao mesmo tempo tem uma frase muito interessante que eu acho que é referente às tragédias gregas, mas que eu acho que é assim, que é ao mesmo tempo um espelho e um disfarce. E que é aquilo que a gente vai refletindo sobre, né? Eu acho que espelha muita coisa da sociedade, projeta coisas de como talvez foi o passado, como pode ser o futuro. Então eu acho que tem essa função de remexer, assim. Ela é extremamente necessária. Para te encontrar, como que as pessoas fazem? Eu vi realmente no seu Instagram que as pessoas estão deixando vários comentários. Isso é muito gostoso, né? Nossa, é muito bom. E aí o livro vai conquistando estados, com culturas diferentes, lendo aquilo que você escreveu. E a gente fala, poxa, como que está chegando tão longe, como que está andando, né? Tomara que as pessoas leiam mais, porque a gente está precisando de mais leitura, a gente está precisando de mais leitores, porque a gente está perdendo, as pessoas estão deixando de ler. Isso é uma pesquisa recente, né? Que falou que tem um grande número de pessoas que não leu um capítulo de um livro. Então, E vem assim, até relacionando com a neurociência, é muito também por causa do uso do celular. Eu acho que em grande parte porque é um entretenimento mais fácil, uma fonte ali de recompensa mesmo, mais imediata. Só que se a gente for pensar assim, da literatura, é uma recompensa muito maior também, porque ela vem ali de um termo da ciência mesmo, que é o esforço cognitivo no bom sentido. A gente tende a valorizar e gostar mais do que você está fazendo um esforço ali, lembrar mais daquilo.
Tomara que as pessoas comecem a usar o celular, não para, porque agora está dizendo que está tendo um momento da fadiga social, né? Para leitura de livros digitais, né? Sim. Que seria também interessante. E a gente não fala de forma alguma, isso é outro assunto, que a internet, a tecnologia, ela seja ruim, né? A gente tem que saber, de fato, como ela pode nos ajudar para aquilo que a gente precisa, né? Mas para te encontrar... no Instagram é @FernandaTRibeiro. É o canal que eu gosto mais fácil. assim. Tá, beleza. A gente fica por aqui então, te agradeço. Eu que agradeço ansioso para o próximo livro. Quando você tiver o próximo, eu não estou te pressionando, não. Assim, em parte estou, mas quando você tiver o próximo livro, pode usar esse espaço nosso aqui, porque ele é nosso mesmo, de divulgação, de conhecimento, então traga pra gente. Eu agradeço demais e assim, acho muito importante, muito legal o que você faz de dar esse espaço nesse lugar de fala, assim, para quem está trabalhando literatura em Minas, não só literatura, outras iniciativas culturais, que eu acho que é muito importante, né, a gente saber do que está acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo. Muita coisa boa. Então eu te agradeço. Eu que agradeço. Pessoal, nós ficamos por aqui então e te encontro num próximo programa. Até lá!